Olá, aqui com Silvio Bach, um dos mais importantes cineastas brasileiros ainda em atividade. Já completou mais de 50 anos e eu não vou aqui ficar falando idade, a não ser que o Silvio queira revelar esse grande homem, esse grande artista, como eu disse, um dos maiores cineastas em atividade no Brasil, mas também um homem de letras, já publicou diversos livros de poesia, de ensaios, os roteiros de alguns dos filmes, um homem múltiplo, que eu tenho muito prazer de ser amigo há muitos anos e ter trabalhado junto, temos lançado alguns dos filmes do Silvio ao longo desses anos, mas, mais do que tudo, sou um fã, então é um prazer enorme estar aqui e poder conversar com o Silvio um pouquinho. Silvio, por favor, primeiras palavras suas. Muito obrigado, André Sturm. Eu me sinto muito honrado de ter sido selecionado por vocês, pelo Belas Artes à la carte, para com o elenco, o repertório de filmes que eu já rastreei, os filmes que vocês têm no catálogo, são todos, a maioria, brilhantes, obras impressionantes, que precisam ser vistas ou revistas imediatamente. Me sinto muito orgulhoso desse repertório com os meus 12 longas-metragens. A gente, no à la carte, tem buscado justamente resgatar, não no sentido que esteja perdido de forma nenhuma, mas resgatar e colocar a obra de cineastas importantes. O Silvio Bach não podia deixar de ser um desses cineastas que a gente está, então, a cada semana, acrescentando um dos seus longas-metragens no cardápio aqui do à la carte. Silvio, vamos começar pelo começo, né? Você é filho de imigrantes, né? Húngaros e alemães. Como é que foi que o cinema surgiu na sua vida? Essa é uma pergunta que tanto você como a maioria dos cineastas, ou digamos todos eles, já ouviram, né? Como que veio a ideia de ser cineasta? Onde nasceu essa ideia, né? Na verdade, a cada vez que essa pergunta é feita, a gente reinventa mas há alguns dados concretos que são incontornáveis. Eu morava nos anos 50, nos anos 40, aliás, eu morava numa cidadezinha no litoral chamada Antonina, que fica no fundo da Baía de Paranaguá, do Porto de Paranaguá. É uma cidadezinha, uma espécie de Paraty sulino, que teve seu auge financeiro e econômico nos anos 40, 50, mas é uma cidade que me deixou, passei ali. E foi nessa época nós morávamos na rua onde tinha um cinema, e naqueles tempos, até os anos 60, a programação dos cinemas eram feitas duas vezes por semana, se mudavam os filmes em cartaz. E nós tínhamos um hotel, o Antonino Hotel, justamente na rua do cinema, e eu me lembro muito bem que, às vezes, que o mais da minha vida, na minha meninice, minha mãe não me deixava ir ao cinema praticamente todos os dias. Era fácil, podia ir a pé até o cinema, e eu tinha entrada franca lá, enfim. E foi ali que eu me encantei com o cinema, principalmente os filmes do cinema americano, os seriados da época, e também o cinema europeu, especialmente o cinema do neorrealismo italiano, a Alemanha Ano Zero, Rossellini, Zavattini, todos esses autores do neorrealismo. Eles fizeram a minha cabeça entre 1945 e 50, mais ou menos. Mudei para uma cidade de Paranaguá, justamente o famoso porto de exportação brasileiro, que é Paranaguá. Também tínhamos um hotel, e foi nessa época, já com 12, 13 anos, que eu tomei conhecimento de uma revista chamada, duas revistas, na verdade, chamadas, uma Filmelândia, outra Cinelândia, que era uma espécie de making-off do que estava se fazendo em Hollywood. Eu apaixonado vendo aquelas fotos, atores sentados em gruas e com os dedos apontando, chapelão, John Ford, Howard Hawks, os grandes mestres do cinema americano, Hitchcock, sentados em gruas e apontando. Era uma imagem que, ao longo da vida, eu tentei recuperar essa imagem da minha juventude, sentar numa grua e determinar a cena, o enquadramento, a direção a partir disso. Eu fui mordido, então, pelo cinema propriamente dito, assim, até que um dia me veio, claro, essa pergunta não veio tão clara como está aqui agora, mas
eu me perguntava como ser cineasta. Aliás, essa palavra cineasta surgiu nos anos 50, com a Nouvelle Vague. Na época, não sei, Rancene, diretor, mas não se chamava cineasta. Foram os autores do cinema da Nouvelle Vague que institucionalizaram essa palavra cineasta, que é aquele que escreve com a mão, que escreve com a imagem, que é o filme. E foi então que eu pensei, como que alguém morando em Itaguá, com 13, 14, 15 anos, apaixonado pelo cinema, eu ia 2, 3 vezes por dia na banca perguntando se a Filmelândia já tinha chegado, do mês ou da quinzena, não me lembro. Eu perguntava lá se já tinha chegado, era fissurado pelas 2 revistas. Então, como ser cineasta morando numa cidade como Paranaguá? Era uma pergunta que não era tão clara como está aqui agora, mas ela estava embutida lá embaixo no meu pensamento. Como fazer um filme? Me mudei nos anos 60 para Curitiba, iniciei a minha prática como cineasta, digamos assim, entre aspas, fazendo crítica de cinema. Para não estender, de frente à Universidade Federal do Paraná, da matéria de Direito, tinha uma livraria. E nessa livraria, um dia, ela vendia livros estrangeiros, vendia revistas. Um dia apareceu na vitrine um livro aberto e que dizia que era um livro sobre cinema. Eu entrei na livraria, o dono da livraria me conhecia, eu como faz para comprar esse livro? Esse livro, na época, devia custar, eu vivia de mesada e de um salário de bancário, eu era bancário naquela época, era difícil, acho que hoje, em dinheiro de hoje, seriam R$150 o livro. É um livro de capa dura, Tratado Geral de Realização. Leon Kuleshov, que então era o presidente da Academia de Cinema da União Soviética, Tratado Geral de Cinematografia. Eu pensei comigo, passei semanas perguntando ali como é que conseguia ficar o livro, porque naquela época não tinha inflação, eu acabei comprando o livro para pagar em 10 vezes, não me lembro direito. Aí cheguei em casa com o livro, capa dura, e pensei comigo, é agora. O livro, na página 3, dizia uma simples frase, que é necessário para ser diretor de cine. Pensei, é comigo mesmo, é agora. Aí, preparo físico. Aí eu fechei o livro, disse, eu não quero ir para as Olimpíadas, eu quero ser cineasta. Eu não quero... Então, ao longo da vida, eu descobri lendo sobre concertistas, maestros, cineastas, que a primeira coisa que você precisa ter é ter preparo físico. Um especial, ainda maior do que qualquer... Fazer cinema é difícil no Brasil, mas é difícil nos Estados Unidos também, é difícil na Europa, é difícil no Oriente. Não é fazer o filme. O filme é um edifício, né, que o cineasta solitariamente constrói junto com mais 200, 300 pessoas, desde o momento em que ele tem a ideia até o filme bater na tela. Então, mais ou menos é isso. Eu fui mordido pelo cinema lá nos anos 50. Cinema americano, cara, não tem cineasta da minha geração, eu acho que das gerações posteriores ou anteriores, que não beberam no cinema americano, que sempre fez os melhores e os piores filmes da história do cinema. Aliás, recentemente tem piores filmes do cinema, o cinema americano, que tem centenas de classes. Tanto é que, quando se comemoraram os 100 anos do cinema, pediram para que cada país fizesse um filme sobre... O Nelson Pereira dos Santos fez um filme sobre o cinema latino e perguntaram ao Scorsese que fizesse um sobre o cinema americano. O Scorsese disse, eu não consigo fazer filme só com os maiores cineastas americanos. E pediu 2 filmes, e fez 2 filmes absolutamente geniais, tantos mestres do cinema norte-americano. Portanto, nós temos um débito e um crédito enorme com o cinema norte-americano. Com certeza. E como é que foi desse amor pelo cinema? Aliás, uma coincidência, fico feliz aqui com essa coincidência. Quando eu fiz o meu primeiro longa-metragem, a história se passava no Rio de Janeiro, 1900 e poucos. E aí o Rio de Janeiro não tem mais esse Rio de Janeiro. E eu acabei indo filmar em Antonina, porque o casario de Antonina, por ter sido uma cidade muito rica naquela época, e depois a cidade, infelizmente, tem empobrecido, mas o lado bom da cidade ter empobrecido foi o fato de que o casario ficou lá. Então, eu acabei filmando o Rio de Janeiro e Antonina, uma coincidência
simpática aqui com você. E como é que foi, então, esse seu primeiro filme? Porque a produção é de 2 produtores tradicionais de São Paulo, né? O Palácios e o Galante. Como é que você tomou contato com eles? Como é que você viabilizou realizar o seu primeiro filme? O Lance Maior é um filme onde o Alfredo Palacios e o Antônio Paulo Galante entraram depois. Esse foi uma criação, literalmente, falando em termos econômicos, local mesmo de Curitiba, entendeu? E nessa época eu tive o apoio explícito, presencial, tanto do Rubens como do Maurício Capovilla, que, aliás, estão no letreiro, um agradecimento especial aos 2 queridos amigos que já se foram, e que eles estiveram em Curitiba, venderam o meu peixe porque conheciam meus filmes anteriores, especialmente As Moradas, meu filme de 64, meu primeiro curta, um filme de 9 minutos, e foram eles que plantaram juntamente comigo a ideia de fazer um longa-metragem em Curitiba. Curitiba era uma cidade famosa por filmagens fakes, por encenações de imagens que nunca ocorreram, de filmes que foram anunciados e foram até a sua estreia, e a estreia jamais ocorreu porque o filme não existia. Então, a cidade, embora eu já tinha crítico de cinema conhecido em Curitiba, cheguei a fazer crítica de cinema em 2, 3 jornais, eu tive que enfrentar 1001 obstáculos, até o fato de convidar a Regina Duarte para ser uma das atrizes do filme, quis me cancelar por causa disso, porque havia um preconceito muito grande do cinema contra a televisão brasileira. Preconceito esse que eu nunca tive, desde os anos 70, quando eu fiz um Globo Shell, um documentário de longa-metragem, a Globo Shell, que foi ao ar naquela época, em 70, 71, eu sempre achei a televisão seria o escoador, o natural do cinema brasileiro. Isso seria e acabou sendo e é hoje. Então, com a presença da Regina Duarte e com o Reginaldo e Irene Stefânia, eu consegui levantar recursos e filmar o Lance Maior. Inclusive, o meu automóvel aparece nas cenas do Lance Maior e depois da filmagem tive que vendê-lo para pagar a equipe. Mas, terminado o filme, fui para São Paulo para assistir aos copiões da Líder, então, e selecionar as cenas que deveriam compor a estrutura central do filme. Daí que apareceu o Antônio Paulo Galante e perguntou se podia ser essa seleção que eu estava fazendo das cenas que deveriam ser utilizadas, que eu achava que eram boas, com a montadora a Maria Guadalupe. Podia assistir isso, eu meio contra a vontade, mas aí a Maria Guadalupe disse, deixa ele assistir, ele é um produtor e tal. Ele assistiu quando paramos para tomar um café, ele chegou para mim e disse, você quer sócio nessa fita? Eu estava totalmente endividado naquela época, não sei que dinheiro ele, né? Porque o dinheiro aqui no Brasil muda como a Constituição, cada 10 anos tem uma nova. Eu disse, eu devia em torno de 100 mil, algum dinheiro desse, mas era muito dinheiro. Era uma dívida que estava passada. Em síntese, o Galante e o Palácios assumiram a finalização do filme e foram eles, inclusive, que lançaram o filme que, imodestamente, teve um sucesso danado. E uma bela coincidência, já que estamos falando de coincidência, Anderson, eu estreiei o filme em São Paulo, justo em Belas Artes. Cinema na cidade, em outros lugares, especialmente no Belas Artes, onde fiquei em cartaz, não me lembro mais, bastante tempo, um maior sucesso, grande sucesso de bilheteria e de público, o Lance Maior, que é um filme, em síntese, é um filme que eu chamaria de um filme pedestre, porque foi escrito por 3 pessoas, eu, o Nelson Padero e o Oscar Milton Volpini, que fomos para Curitiba. E o filme acaba rastreando os lugares que a gente sempre frequentou em Curitiba. E isso o filme tem uma intimidade muito grande com as ruas e os becos e as casas e os locais de Curitiba, flagrados com a câmera maravilhosa, de câmera na mão, muito boa, excelente, feita ao longo de 2 meses de filmagem. Muito legal, muito bacana. E, Silvio, a partir do seu segundo longa, você faz filmes todos ligados à história do Brasil, né? O Lance Maior é o seu único filme, vamos dizer, que fala da classe média, ou seja, que fala das pessoas.
um roteiro original. Não que os outros roteiros não sejam originais, mas todos os seus filmes vão falar da história do Brasil. Começa, né, com a Guerra dos Pelados. Por que você achou que a história do Brasil tinha assunto suficiente para estimular os seus próximos filmes? Para início de conversa, eu não cheguei a ser um bom aluno de história. Embora o professor de história, me lembro do nome dele até hoje, Vidal Bagnoni, cujo filho, inclusive, é deputado, uma pessoa querida nossa. E o Dr. Vidal Bagnoni sabia ensinar história. Eu me lembro que ele dizia no ginásio: eu não quero saber de datas, eu quero saber se você consegue me escrever sobre a independência do Brasil. Escreva 30 linhas sobre Canudos, me escreva 30 sobre o descobrimento do Brasil. Eu não quero saber a data de quando foi a proclamação da República. Se você errar a data, não tem importância. Eu quero saber se você deu o tema histórico. Mas pelo fato de ser catarinense, de ter morado praticamente toda a minha vida em Curitiba, quase 30 anos morando em Curitiba. Hoje que já estou quase 36 anos no Rio de Janeiro, foi 3, 4 décadas em Curitiba, fiquei notando que o cinema brasileiro raras vezes virava suas câmeras para o extremo sul, para esse extremo sul do Paraná e no Rio Grande do Sul. É como se essas fronteiras portunholas que nós temos com o Paraguai, Argentina, Uruguai, elas não tivessem nenhuma maior influência portunholas e migratórias, que elas não tivessem maior importância na configuração mítica e na configuração do Brasil. Não, sem premeditar, eu acabei fazendo uma espécie de evento dos principais temas históricos do Extremo Sul, sem premeditar, foi acontecendo. Como catarinense, a Guerra do Contestado, que tem uma similaridade com Canudos, mas é um outro tipo de levante histórico diferente de Canudos, mas tem uma lembrança porque é um levante popular, de ambos foi popular. Canudos foi em 6, 8 meses e o Contestado só foram 4 anos para ser destruído. Então, me dei conta que, inclusive por ser da região do Vale do Rio Itajaí, de ser próximo do oeste de Santa Catarina, vi fazer um resgate da Guerra do Contestado, que é uma guerra fratricida, né, e que me ensejou, inclusive, pelo olhar heróico e utópico que tem o Guerra dos Pelados. A Guerra dos Pelados é meu filme com certezas, é verdade. Né? A partir do Aleluia Gretchen, a incerteza, a inquietude, a desconfiança. Eu faço um filme um cinema que desconfia. Ele se instalou no meu cinema a partir do Aleluia. Até a Guerra dos Pelados. É um filme utópico, maiores são os poderes do povo. Isso é o Carlos Alberto de Matos, um crítico, nosso querido amigo Carlos Alberto de Matos, disse que era uma espécie de Deus e o Diabo da Terra do Sol, do Sul. Maiores são os poderes do povo, a gente sabe que não os maiores poderes são o povo, sabemos que é o maior poder de quem tem a arma na mão. Então, me ocorreu de resgatar essa luta popular contra a usurpação da terra, que é o tema da terra. O latifúndio é uma coisa que tem 522 anos no país. Então, não era nenhuma novidade voltar a esse tema e mostrar que no Sul existia um outro Brasil, um Brasil que tem raízes latino-americanas e tem um gancho profundo com a imigração polaca, a imigração alemã, a imigração italiana, e ucraniana, e húngara, e tantos imigrantes que foram para o Brasil a partir do início do século XX. Então, aí você faz Aleluia Gretchen, um filme de ficção também, né? Guerra dos Pelados é um filme de ficção, Aleluia Gretchen é um filme de ficção, falando da história do Brasil, da imigração, um filme com uma produção muito caprichada, com um elenco extraordinário, quer dizer, um filme onde você mostra os seus talentos de cineasta, de produtor. O filme foi o filme mais premiado do ano, reconhecimento de crítica, bom sucesso de público. E fala um pouco desse momento, né? Então, imagino que para um artista tenha sido muito gratificante, né? Você deve ter demorado alguns anos para pôr o filme de pé e o filme encontrou o público, encontrou a crítica, encontrou os prêmios. Encontrou Belas Artes, que lá na Consolação, onde o filme estreou muito sucesso.
ficou ali semanas em cartaz. Nós temos uma história em comum, né, Anderson, com os nossos filmes. O Aleluia Gretchen é uma espécie de, normalmente sem premeditação, um acerto de contas com as minhas origens étnicas. Eu sou filho de judeu-húngaro, minha mãe era alemã, meu pai veio ao Brasil nos anos 20, em busca como imigrante para e se nacionalizou brasileiro e conheceu minha mãe nos anos 30 e tinha recém-vindo com a família da Alemanha em 35, mais ou menos expulsa pelo Hitler porque foram de propriedades que tinham garantia jurídica da época da República do Weimar, que o Hitler simplesmente passou a régua e anulou tudo, eles tiveram que vir embora com uma mão na frente e outra atrás. Mas, enfim, da minha mãe e lá que se encontraram em 1936, 37, cujo resultado sou eu e da minha irmã, infelizmente já falecida, mas que o fato que meu pai e minha mãe se separaram quando eu tinha 1 ou 2 anos, quer dizer, eu nem cheguei a conhecer meu pai, vim a saber, inclusive, nos anos 1950, muito mais tarde, aliás, nos anos 60, que meu pai tinha se matado, se suicidado no Rio de Janeiro, em 1905. Mas isso é uma outra história que está, de uma certa forma, resgatada no Zweig, a cena, onde tem esse encontro cósmico, né, entre um suicida como o Stefan Zweig e a sua mulher Lotte e o do meu pai em 1950. Esse acerto de contas étnicos é fruto eu fui jornalista profissional. Eu sempre tenho muito orgulho de dizer isso, que eu fui tanto é que essa ação que está explícita em todos os meus filmes, pela liberdade de expressão, liberdade de imprensa, pela inconformismo, pela iconoclastia, por não estar conforme, por fazer um filme na contramão, um cinema que duvida. Eu sempre estou duvidando, né? Isso começou com o Aleluia Gretchen, e o Aleluia Gretchen é uma resposta, digamos assim, ficcional do meu tempo de jornalista, onde a gente acabava sabendo que no oeste de Santa Catarina, ex-oficiais da SEC teriam circular a caminho do Paraguai, do Uruguai, da Argentina, e que alguns estavam na região. Então, tinha matéria sobre isso. Então, eu acabei juntando a biografia da biografia da minha família, da mãe, da minha avó, do meu avô, e um pouco do meu pai também, e ficcionei tudo, misturei tudo, me juntei com dois escritores de primeira linha, e graças a eles a gente formatou sobre essa presença inusitada de nazistas no sul do Brasil. Eu fui criado em hotel. Desculpe se a entrevista está assimétrica, mas eu fui criada em hotel. Fui criado num hotel em Antonina, fui criado em hotel em Paranaguá e fui criado em hotel em Curitiba. Então, à toa que o Aleluia Gretchen se passa. E o hotel é um microcosmos sempre de uma cidade no hotel. Uma informação sobre uma cidade hospede-se num hotel da cidade. Então, essa presença, esse microcosmo do Florida Hotel, no Aleluia Gretchen, propiciou que eu fizesse um resgate da memorial e político-ideológico, claro, do nazismo no sul do Brasil, através dos personagens. Enfim, um grande filme, acho que um destaque, com certeza, não que seus filmes não sejam todos incríveis, acho que Aleluia Gretchen é um destaque na filmografia do Brasil, né? Depois você vai fazer Revolução de 30, que é um documentário. E aí também faço essa pergunta para você falar de Revolução de 30, mas assim, a sua obra vai ter uma série de documentários, né? Sendo que você tinha feito 2 filmes históricos ficcionais. Por que você decide, tendo tido tanto sucesso no Aleluia Gretchen, passar... Não que o documentário seja menor do que a ficção, mas você foi demorar muito para fazer outra ficção. Me conta por que essa vontade de fazer Revolução de 30 como documentário. Olha, na verdade, quando terminei, você perguntou ainda sobre a elaboração do Aleluia Gretchen, tanto na área da produção quanto da área do roteiro.
Isso foram 4, 5 anos. Né? Eu me lembro que ainda recentemente, há um ano e tanto atrás, eu sempre disse que um filme a gente faz praticamente um doutorado, você sabe muito bem disso, você que é cineasta e documentarista, que a gente praticamente sempre faz um doutorado estudando a temática de um de nossos filmes. Eu me lembro que há um ano atrás ou dois, quando eu recebi o título de honoris causa da Universidade Federal de Santa Catarina, eu me lembrei disso, de que, unicamente, eu estava com uma premonição de que um dia eu poderia receber esse título. Cada filme que eu fiz até hoje é como se eu tivesse feito um doutorado, tamanho investimento pessoal, intelectual, e que eu fazia para dar o roteiro pronto para ser filmado. O fato de fazer o Revolução de 30 deve-se que eu não tinha, no momento, nenhum roteiro pronto para ser filmado. Mas, ao mesmo tempo, sempre tive uma paixão muito grande de arquivo, o material de arquivo. O material eu tenho 3 filmes exclusivamente com material de arquivo: o Revolução de 30, o Rádio Ouro Verde e o Índio do Brasil. Eu tenho uma paixão muito grande por como o passado foi flagrado pelo cinema brasileiro. A gente sabe que a Cinemateca Brasileira, não a casa que guarda os nossos filmes, não a casa, mas a Cinemateca Brasileira como um conjunto de filmes, sofre muito com o descaso, da falta de dinheiro, da falta de cuidado, tudo isso, embora eu tenha o maior amor e respeito pela Cinemateca Brasileira de São Paulo, onde todos os meus filmes estão lá, as imagens são, enfim. Mas eu digo a Cinemateca Brasileira, no caso, o cinema como tal, né? Como passado, presente. Eu sentia que faltava. Alguém me disse, não me lembro se fui eu que saquei, alguém me disse, em 1980, foi comemorado 50 anos da Revolução de 30. Não existe um filme sobre a Revolução de 30. E como eu já vinha fuçando arquivos da Cinemateca Brasileira há muito tempo, e também em outros lugares, em arquivos particulares, eu me dei conta que era possível fazer um filme. Agora, eu não queria fazer um filme como são os documentários, entrevistas. Então, eu pensei em fazer uma coisa que não tinha sido feita até então, misturar documentário com ficção. Então, eu levantei dezenas de filmes, de documentários que ainda existem, sobrevivem dos anos 20, sobre o encaminhamento que desencadeou a Revolução de 30, justamente em outubro de 1930, e filmes de ficção daquela época. E aí, sem nenhum aparato estético prévio, eu fui misturando imagem de arquivo, imagem de ficção, do passado, imagens do presente, e fiz uma espécie de uma bricolagem, procurando resgatar o que esses filmes têm de modernidade. Porque os filmes eles têm, na época, eles serviram ideologicamente a quem pagou para fazer os filmes. Me lembro que nos anos 50, o Jean Manzon, que semanalmente exibia documentários chapa branca sobre o Brasil, mostrando um Brasil que nunca existia, todos bem vestidos, barbeados, as ruas todas pintadas, as estradas, tudo o que não existia, mas era um Brasil fake, que era feito para as filmagens. Naquela época, os filmes do Jean tinham o propósito de fazer a propaganda do governo Juscelino Kubitschek. Mas depois, hoje, você olhando aqueles filmes, eles perderam esse caráter ideológico que tinha na época. Hoje, eles são um documento histórico inacreditável de se manipulava a opinião pública, de como se usava o cinema para fazer a cabeça das pessoas. Então, ver as imagens de Brasília final dos anos 50, antes da inauguração de Brasília, e hoje tem um sabor diferente que tinha na época, quando a gente assistia e dizia, poxa, lá vem o material do Juscelino Kubitschek vendendo o peixe da Brasília, da nova capital. Então, isso acontece com todos os filmes de época, os filmes dos anos 10, 20, 40, 50, 60. Voltei a mexer com isso voltei a mexer nisso no Índio do Brasil. Me dá um prazer muito grande resgatar o cinema de outros tempos e fazer uma releitura
dessas imagens. Uma releitura que, dizia o Rossellini, se você quer falar do passado, não menospreze seu espectador, jogando anzóis para ele dizer, olha, eu não estou falando só do século XVI, não, viu? Não de Luís XV, não. De hoje, não precisa fazer isso, não. O espectador é sempre mais esperto do que quando a gente está indo, o espectador já está voltando. Então, o Rossellini dizia assim, não precisa de gancho nenhum. No século XVI, XV, XIV, ou na época de Cristo, que o espectador vai entender imediatamente que você está falando de hoje, não da época do Luís XV. Então, esses filmes que têm esse material de arquivo, o Revolução de 30, que deu um primeiro porta na época, nunca tinha sido ido ao ar um filme exclusivo de material de arquivo. Foi uma audiência estúpida, maravilhosa, uma crítica maravilhosa. Nunca se tinha colocado no ar um Globo exclusivamente com material de arquivo. E o filme não fez muito sucesso no cinema por motivos óbvios, e a audiência da televisão, entre aspas, matou a possibilidade de audiência de público nos cinemas. Mesmo assim, o filme de circulação muito grande, e os filmes mais solicitados assim pelas universidades, então, justamente por esse olhar desideologizado, que é uma outra característica do meu cinema. Não estou nem à direita nem à esquerda, eu estou equidistante das paixões do tempo, eu estou preocupado com o cinema, estou preocupado com o imaginário do espectador, eu quero honrar o olhar dele, eu não quero levá-lo pela mão, não estou fundando verdade nenhuma. Aliás, meu cinema tem isso, tem em momento algum verdade, eu não tenho subrepticiamente envolvendo o espectador numa ideia utópica, numa ideia redentora, nada disso. Isso não tem no meu cinema. Meu cinema é um cinema na contramão do comum. Eu mesmo duvido e não tenho medo de colocar nos filmes fatos e assuntos e opiniões com as quais eu não concordo, mas que eu homenageio o espectador para ele saber que eu estou levantando todos os lados da questão e que, como se diz, né? Agora, muitas vezes eu estou num debate e quando termina o debate, termina o filme e como a pessoa pergunta o que você quis dizer com o seu filme? Eu penso, puxa, meu querido, eu passei 2 horas de material e que você desconhecia sobre o assunto e agora você me pergunta o que eu queria dizer. Agora é de você. Agora você tem que ficar. Eu adoro deixar o espectador órfão, ele sem corrimão. E agora? Agora, meu caro, agora você tem 2 horas de material para veja ou reveja e conclusão. Se o cineasta é isso, se o cineasta é aquilo, se ele errou, se ele acertou, é um canalha, se ele é um herói, se ele não soube, se ele tem um olhar enviesado, se ele tem um olhar precuciente sobre a realidade brasileira ou não. Então, isso me agrada muito, deixar o espectador órfão. E esses 12 filmes têm isso. Até o Lance Maior tem isso. O Lance Maior tem esse lado pessimista mesmo, esse lado utópico da vida, realidade, entendeu? O ser humano é igual a 5.000 anos, não mudou nada nos últimos 5.000 anos. Mudou a tecnologia, o ser humano é o mesmo. Não é à toa que as peças de 500 anos atrás do Shakespeare continuam, né? As peças da Grécia Antiga continuam incólumes. Por quê? Porque trata daquele ser humano que a gente pensou que nunca existiu, ele sempre existiu e continua existindo está igual até hoje. Sensacional. Aí você vai para a República Guarani, que, como você falou agora há pouco, o seu cinema sempre teve um olhar, né, para a região sul do Brasil, e esse é um episódio fulcral da história do país e que, justamente, novamente, pouco falado, né? Como é que foi essa aventura aí de fazer República Guarani? Olha, o República Guarani ele surgiu também, é uma lástima, mas a gente não consegue, como é que se diz, sintetizar, como eu já falei, de como nasce a ideia de um filme. Ela vai viver, você como cineasta sabe falando. E os espectadores também sabem o que a gente está querendo. Não vem assim, opa, vou fazer um filme sobre as missões jesuíticas do Rio Uruguai. Pronto. Não. Então, eu me lembro de ter lido um livro que me impactou muito, de um xará meu que chama Silvio Coelho dos Santos, antropólogo, professor universitário já falecido,
que escreveu um livro que, na época, me impactou o Brasil todo, que chama Índios e Brancos no Sul do Brasil. Aliás, na ditadura, nos anos 70, com a imprensa, onde tem que ficar publicando listas de como fazer uma comida, enfim, de como, enfim, trocando as notícias importantes por cardápios e tal. Foi nessa época que o Brasil descobriu que existiam três figuras na cultura brasileira que eram absolutamente ignoradas. A mulher. Que o Brasil tinha mulheres, não se sabia, era uma novidade. Outra novidade, não sabia que no Brasil tinha preto. Não, o Brasil preto? Onde estão os pretos no Brasil? Não tem preto no Brasil. E a terceira, índio. Não tem índio. Tem os índios lá na Amazônia e tal, mas não tem índio. E o Silvio Coelho dos Santos fez um livro antológico mostrando o quão os imigrantes alemães, polacos, especialmente alemães, polacos e italianos, maltrataram os nossos índios e que tinha índios até hoje, índios caem paranis e tal, espalhados pelos estados do sul do Brasil, que fazem fronteira com o Uruguai e a Argentina. Então, isso me instigou, o livro me instigou a verificar isso. Aí, quando me dei conta que eu já tinha lido sobre isso, eu tinha um livro de um abade suíço, infelizmente já falecido, chamado Clovis Lugon. Clovis Lugon escreveu um livro nos anos 40, publicado em 40 na Europa, e que fez sucesso no mundo acadêmico inteiro, que se chama República Comunista dos Guaranis. Comunista cristã, entre aspas. O abade Clovis Lugon mostra que aquilo teria sido uma espécie de uma sociedade comunista avant la lettre, só que cristã. É uma incongruência, assim, mas, enfim. O fato que o livro fez a cabeça da academia na América, nos Estados Unidos e no Brasil, e então se tinha... Eu me lembro que quando o Glauber soube que eu estava fazendo, me encontrou no Rio de Janeiro, ele disse: me conta, Silvio, você está fazendo um filme sobre aquelas missões comunistas lá dos índios guaranis, dos padres jesuítas? Eu disse: Glauber, não é bem assim, sabe? Eu acabei de descobrir que agora é exatamente o contrário. Aquilo era uma sociedade coercitiva, os jesuítas constrangendo a cosmogonia guarani, foram 150 anos de uma prisão ideológica. Enfim, é mesmo? Era comunista? Não. Bom, enfim. Então, eu acabo com esse cabedal de estar desconfiando das coisas. No início, eu também acreditei no livro do Clovis Lugon, que eu convidei, fui até a Suíça, fui lá falar com ele. Ele disse: eu sou cineasta, eu sou do Brasil, estou fazendo um filme sobre as missões jesuíticas a partir do seu livro, que é um livro respeitadíssimo. Realmente, ele passou, sem ter nunca estado... Ele fez um livro antológico de 400 páginas, com pouquíssimos erros, pouquíssimos geográficos e tudo, um livro brilhante, né? Aí a primeira pergunta que ele me fez assim: Monsieur Bach, o senhor é comunista? Eu falei: não, monsieur, eu sou cineasta. Ele deu uma gargalhada. Resumindo, eu o trouxe ao Brasil. Eu me lembro que ele ficou completamente fora de si quando desembarcou no aeroporto em São Paulo, ficou fora de si, veio a conhecer a cidade de São Paulo. Enfim, ele deu uma entrevista brilhante que está no filme, onde ele reitera, mas, ao mesmo tempo, ele confessa que se sentia antropologicamente desatualizado e que as coisas não eram bem assim como ele tinha pensado. Enfim, foi aí que eu consegui identificar, sem nenhuma vocação anticlerical, embora eu seja ateu e não tem nada princípio contra a igreja, nada, mas mostrando que o projeto missionário dos jesuítas junto aos índios guaranis durante 150 anos, entre 1610 e 1767, foi um fracasso, o maior fracasso da igreja católica foram as missões jesuíticas. Porque quando eles foram expulsos da América pelos espanhóis, em poucos anos, todas aquelas cidadelas que foram construídas pelos jesuítas junto com os índios, tentando civilizá-los, entre aspas, e destruindo a cosmogonia mítica dos indígenas.
Isso, o filme fez muito sucesso, teve debates de páginas inteiras do Estadão, um debate gigantesco no Festival de Brasília, ganhamos prêmio roteiro, eu e o escritor e amigo Dionísio da Silva fomos autores do roteiro, fomos premiados, o filme fez um sucesso quando o filme estava passando, e o José Medeiros, o grande fotógrafo José Medeiros, que é o fotógrafo também do Aleluia Gretchen, o Zé Medeiros estávamos na antessala e o cinema estava muito quieto quando estava passando República Guarani. Aí o José Medeiros se voltou para mim e disse: você não acha estranho que a plateia esteja toda em silêncio? Eu disse: de duas uma, eles estão gostando ou eles estão dormindo. Aí nós fomos lá dentro, estava todo mundo, quando saiu, deu um debate, um bate-boca, as pessoas a favor, as pessoas contra. O filme fez um sucesso enorme, teve uma repercussão muito grande, teve um lançamento bastante grande, embora a Embrafilme, naquela época, por razões que eu não entendo até hoje, abriu mão do filme no contrato. Se a Rio quisesse distribuir o filme seria distribuído pelo diretor. Foi isso, e não me arrependo, investi tudo que eu tinha e não tinha, e lancei o filme nacionalmente. Inclusive, quando estava fazendo o lançamento em Porto Alegre, foi que nasceu a ideia do Guerra do Brasil. Depois a gente fala sobre isso. Vamos aproveitar que é o seu próximo filme, né? Guerra do Brasil. Continuamos no sul do Brasil. O Guerra do Brasil já faz parte do pacote de desconfiança da história oficial que é ensinada nas escolas para os nossos filhos, netos, de como se mente. A melhor síntese que eu posso te dar desse filme, que me custou anos de pesquisas, e fui ao Paraguai várias vezes. Eu tenho uma biografia sobre a Guerra do Paraguai, gigantesca, xeroquei coisas, tirei fotos, fui muitas vezes lá, tive um infausto acontecimento lá. Minha segunda esposa faleceu durante as pesquisas. A Marairite Prinelza Flores, ela faleceu, teve um ataque cardíaco em plenas pesquisas no centro em Assunção, e não houve como salvá-la. Isso me criou um problema pessoal durante muitos meses. Enfim, nessas pesquisas todas, por um acaso, eu acabei descobrindo que o vencido também mente. É famosa a frase, que hoje está institucionalizada, mas ela ficou pétrea. Não é só o vencedor que mente. Quem perde também mente. Então, eu acabei confrontando as histórias, a história do Brasil sobre a Guerra do Paraguai, a história do Uruguai e da Argentina sobre a Guerra do Paraguai e a história do Paraguai sobre a Guerra do Paraguai. E acabei descobrindo isso. Então, isso me deu muito mais ânimo para... Eu me lembro que, quando eu fui pedir autorização, o ministro da Cultura disse para mim: o senhor vai fazer um filme em contra os paraguaios? Eu vou fazer um filme equidistante. Ele me olhou assim como se a palavra fosse um palavrão. Ele disse: eu vou fazer um filme equidistante. Mas não é o representante do vencedor. O senhor é brasileiro. Doutor Aníbal, o senhor não conhece a minha obra, mas eu vou ficar equidistante. Vou ouvir as versões paraguaias, argentinas, uruguaias e paraguaias sobre a guerra grande, que vocês chamam aqui. O doutor Aníbal falou: não existe a expressão a Guerra do Paraguai, existe a Guerra do Brasil contra o Paraguai. Foi então que me surgiu a ideia que, em 1876, quando a guerra estava praticamente já perdida para os paraguaios, os argentinos e uruguaios se retiraram do conjunto das tropas vitoriosas que tinham invadido o Paraguai e sobraram 26 brasileiros. Foi aí que me dei conta que o filme antigamente chamava A Guerra do Paraguai. E quando o doutor Aníbal falou: não existe a Guerra do Paraguai, existe a Guerra do Brasil contra o Paraguai. Aí eu resolvi chamar o filme de Guerra do Brasil, e que ficou muito mais pertinente, porque realmente, a partir de 1876 até 1780, a guerra foi uma guerra brasileira. E isso está explícito no filme, nas entrevistas feitas com brasileiros, com argentinos, uruguaios, paraguaios. É muito bacana. É um assunto sempre polêmico esse. E é muito interessante nessa maneira que você fala, e que realmente quem assistiu os filmes vai comprovar, que é esse seu
você não faz catecismo com os seus filmes, né? Você coloca as informações, você joga as informações para que o espectador construa a sua compreensão. Depois, você vai fazer um filme que foi muito polêmico, explicitamente provocativo. Não, e ainda completando a sua pergunta anterior, quando eu lancei o Guerra do Brasil em Porto Alegre, enquanto as pessoas assistem ao filme, eu assisto ao público. Eu gosto de ver o público, como é que ele reage na tela, eu fico olhando para ele. Adoro assistir ao público. E numa dessas eu fui para a sala que o filme estava correndo, e na sala de estar dei de encontro com 5, 6 pracinhas. Digo que eram pracinhas porque estavam com o pé da FEB, os 5, 6 pracinhas. Aí eles disseram, o senhor Bach, o senhor é muito interessante o seu filme e tal. E eles tinham saído e eu perguntei, mas vocês não viram o filme todo? Nós temos um outro compromisso, mas nós queríamos aproveitar a sua presença para lhe perguntar uma coisa. Assim, nesse estilo do filme aí da viu, o senhor nunca pensou em fazer um filme sobre a FEB? Aí eu disse, olha, para dizer a verdade, não passa na cabeça fazer um filme sobre a FEB. Mas eu conheço a história da FEB e tal. Por que o senhor não faz um filme sobre a FEB? Tem histórias maravilhosas e tem um material muito bom. Eu digo, não. Então, porque eu mesmo, aí um deles falou, eu tenho histórias incríveis, histórias fantásticas, pracinhas. Aí foi com essa ideia na cabeça, fui uma pesquisa aleatória e assimétrica sobre que material que existe sobre... E acabei descobrindo que existe material sobre a FEB nos arquivos brasileiros, públicos e privados, e também nos Estados Unidos e na Inglaterra. Me movimentei, tive aprovado uma parte do dinheiro pela, então, Embrafilme, e fui aos Estados Unidos, fui nos arquivos públicos e privados, fui no Congresso, no Arquivo Nacional de Washington, fui para o Museu Militar da Inglaterra. Descobri um material filmado por ingleses, filmado por americanos, e inclusive filmado por brasileiros, que não existiam no Brasil, porque a FEB não conhecia. Eu resgatei todo esse material, juntei tudo e pensei, bom, agora eu vou entremear esse material com histórias dos pracinhas. Então, em Curitiba, existe uma Casa do Expedicionário, muito bonita, tem uma praça toda, uma espécie de mausoléu da FEB em Curitiba, onde teve muitos soldados, muitos febianos eram de Curitiba. E foi numa dessas, eu fui numa dessas para pedir o apoio deles e pedir a sessão de material fotográfico e tal, porque eu já estava coletando um material de imagem e som. O cinema é feito de imagem e som. E foi numa dessas que um pracinha me contou uma história e que mudou do Rádio Oliveira. Eu e uns amigos, mais uns 10 amigos, éramos soldados de um pelotão de reconhecimento, e o capitão, eu era tenente, porque a maioria dos tenentes da FEB eram ex-oficiais do CPUR, ex-alunos, aspirantes a oficial do CPUR, portanto, não tinham preparo militar nenhum, mas nós fomos, eu era o tenente e tinha soldados e cabos comigo, em torno de 10, 12, fomos tentar fazer uma coisa escoteira para ver se as tropas podiam avançar. Quando nós chegamos a um determinado lugar, tinha um casebre com algumas luzes assim que pareciam, claro, eram velas acesas, e aí a gente cercou a casa e invadimos a casa, e lá dentro encontramos 2, 3 pracinhas seminus, com 2, 3 moçoilas italianas seminuas também, e prendemos todos, e estavam todos embriagados. Né? Foi quando um pracinha desses que estava na festa se virou para esse aspirante, que era meu amigo, que estava contando a história, disse assim, liguei para o comandante e falei, comandante, por favor, comandante, livra a gente, livra a cara da gente, a gente está se divertindo, e afinal somos todos brasileiros, entendeu? Aí uma gargalhada geral, né? E eu disse, fulano, você me conta essa história, acho que 1 mês, 2 meses, quando a gente começar a filmagem, a gente filma essa história. Eu disse, não.
Você pode usar essa história, tanto é que estou usando agora, mas eu não vou dar nome e não vou dizer, não vou contar essa história. Resumindo, em entrevistas no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, em Minas Gerais, ninguém, em São Paulo, ninguém queria contar o que viu, o que aconteceu. Então, isso me deixou assim, desarmado. De repente, eu tinha um vasto material sobre a febre na Itália, mas não tinha uma entrevista. Foi então que me descobri nas minhas leituras, e aí eu devo um agradecimento ao William Vac, que escreveu um livro maravilhoso sobre, e fez o doutorado sobre o Brasil na Segunda Guerra Mundial. Mas o William Vac tem uma biblioteca maravilhosa e, dentre elas, ele me mostrou um livro de um processo feito com três brasileiros que teriam sido traidores da pátria. Um era uma estrela que foi presa ao norte da Itália, em Como, quando as tropas aliadas invadiram lá, e mais dois soldados, um deles era dando canto na Itália. Eles foram presos e tratados como traidores, foram submetidos a um tribunal de exceção e foram condenados, e acabaram sendo absolvidos, aliás, porque não se configurou nenhuma traição. Eles simplesmente foram obrigados a botar no ar uma rádio, a Rádio Ouro Verde, que transmitia para as tropas aliadas na bota italiana, e 1 hora, 40 minutos, 50 minutos, falado em português, que era formatado por esses três, a estenógrafa e o outro. E ficou provado que eles não eram obrigados, eram prisioneiros, eram obrigados a fazer. Eu me dei conta dessa rádio e tentei achar se tinha algum roteiro da rádio e tal, mas não encontrei nada, ninguém, nada. Essas três pessoas queriam falar sobre o assunto e se recusaram a dar a entrevista. Então, eu formatei uma rádio, que é justamente essa rádio, que provocou, e que, em vez de eu fazer uma história da febre cronológica, porque naquela época os cinegrafistas não eram proibidos de dar datas e local nos filmes, quando eram filmados e eram mandados para a retaguarda para serem revelados e copiados, mas não indicação nenhuma de local, nem de data, justamente porque esse material poderia cair na mão dos nazistas. Então, com esse material, eu acabei formatando uma rádio. E isso provocou, em vez de ser uma história soturna sobre a presença da febre, eu peguei o lado engraçado, irônico, tragicômico da febre na Itália. Isso a partir de um livro que o Rubem Braga, que era correspondente junto às tropas, o Rubem Braga tinha um livro que ele me emprestou, que é um livro de 500 páginas, o testemunho de dezenas de oficiais, ex-oficiais da reserva, CPOR, que tinham feito seus testemunhos os mais esdrúxulos possíveis, desde de quantos dentes foram arrancados dos pracinhas, até doenças venéreas, até coisas inacreditáveis com que os pracinhas foram para a Itália, inclusive narrativas de quando o navio saía da Baía de Guanabara com os pracinhas, tinha que ter lanchas atrás do navio, recolhendo os pracinhas, porque eles se jogavam do convés, porque não queriam para a guerra. Então, essa tragicômica situação eu reproduzi no filme, e que me custou caro. Eu fui agredido de toda forma, inclusive pelo fato de ser filho de mãe alemã, e por ser de Blumenau, ridículo, mas havia assim, contra o ser catarinense, e que eu estivesse fazendo uma espécie de uma vingança contra os oficiais, os oficiais que estavam na Itália, como Castelo Branco, foram os oficiais que comandaram a ditadura de 64. Então, eu não tinha... Foi tudo, não foi nada premeditado, isso está na história do Brasil. Essa oficialidade golpista de 64, ela estava lá, ela que era cúmplice da ditadura, depois também foi cúmplice da redemocratização. É assim que funciona a coisa. Foi um filme que fez barulho, com certeza, e acho que foi uma opção
que um cineasta como você é capaz de fazer. Tem 100 imagens, sabe, garimpadas em arquivos brasileiros, especialmente públicos e privados, verdade? Alguns bem, outros mal conservados, mas não tem importância nenhuma. Eu restaurei muitos filmes e de material de arquitetura do Congresso, do Arquivo Público Norte-Americano de Washington, do Museu Imperial War Museum de Londres, em viagens, e fui assessorado sempre por pessoas que entendiam do assunto. Eu não fui contemporâneo, então as pessoas me xingavam. A febre foi para a Itália, eu tinha 4, 5 anos, quer dizer, não fui contemporâneo de nenhum dos temas. Tudo que está escrito na Rádio Ouro Verde, eu já escrevi isso. Eu tinha mais de 60 cartas à imprensa e escrevi dezenas de artigos. E jamais, não tem uma manipulação. Tudo que está na Rádio Ouro Verde foi tirado da biblioteca do próprio Exército e da própria biblioteca da FEB. Não tem uma mentira, não tem nenhuma manipulação ali. Está ali, está. Só que tem uma assinatura, o filme tem autor. O cinema de autor é um cinema que está acabando com a minissérie. A minissérie acabou com o cinema de autor. Eu já venho falando isso há tempos. A minissérie vai acabar com o cinema de autor. Ao contrário do que diz que o streaming vai acabar com o cinema, não. Ao contrário, o cinema renasceu com o streaming. Mas a minissérie, sim, eu continuo afirmando. A minissérie está acabando com o cinema de autor. Bem, isso é outro assunto. O fato é que eu assinei o filme e faria o filme exatamente. Não tem por que tirar, porque não há nenhuma manipulação. Eu não era contemporâneo dos acontecimentos, eu me baseei dos textos publicados pela Biblioteca do Exército e pela Biblioteca da FEB, onde eles, sem pejo nenhum, eles revelaram o lado sórdido da presença cômica, tragicômica da febre na Itália. Sim, sim. Foi isso que eu quis dizer. Você resgatou um assunto importante e pôs o seu olhar, né? Afinal de contas, você é um artista. Na sequência, você fez Índio do Brasil, que também é um filme que vai num assunto complexo do Brasil, e você também fez uma linda pesquisa. Como é que foi Índio do Brasil? O Índio do Brasil, quando exibia o Rádio Ouro Verde lá em Gramado, que fez um sucesso enorme, foi selecionado para Gramado e para Brasília. Em ambos os festivais fez muito sucesso, muito barulho, muita imprensa, muito bateu nas minhas entrevistas mídia. Foi lá que eu encontrei um pessoal italiano, o Mário Sereghino, na saída do Rádio Ouro Verde. Ele perguntou assim: eu estou fazendo uma pesquisa sobre o índio brasileiro no cinema. Você não gostaria de fazer um filme com esse material? Bom, em suma, ele me cedeu esse material. Eu fui atrás de outras coisas e fui aos Estados Unidos, à Inglaterra, à França, e resgatei lá um material que ele tinha recenseado e materiais novos, que é uma coisa puxada. Acabei levantando uma espécie de uma cinemateca indígena maravilhosa, filmada por brasileiros, por ingleses, americanos, que deixaram o seu olhar sobre os índios brasileiros. E foi a partir disso que eu resolvi fazer uma espécie de uma bricolagem, misturando novamente ficção e documentário, mostrando a ideia central da coisa, que sempre me norteou. O Brasil é um país militarizado desde 1500. Vamos combinar. O Brasil sempre teve assim as Forças Armadas como uma espécie de um ogro a nos olhar assim: vocês se comportem, viu? Vocês se comportem. Então, eu senti, ao ver as imagens do índio do Brasil, especialmente, eu via o quão militarizar o índio a partir do Rondon. Nada contra a pessoa, contra ele, é um herói brasileiro, uma pessoa íntegra, sem dúvida, né? Mas cujo viés militarista ele tentou implantar junto às comunidades indígenas. Então, você vê essa tentativa de militarização do índio brasileiro ao longo do século XX, especialmente, desde as entradas de Rondon no Mato Grosso, na Amazônia, enfim. Eu tenho que mostrar o quão exígua a fronteira entre a pacificação, a civilização e a militarização do índio brasileiro.
É verdade que o filme trata de imagens até os anos 90. No século XX, o espectro se mudou para o Exército. O Exército passou a ser o cuidador do indígena brasileiro. Isso aparece nas imagens, índios tocando em orquestras, a presença da ditadura em terras indígenas. Tudo isso está direta e indiretamente sublinhado no Índio do Brasil. Para eu escrevi 7 poemas. Poesia é uma coisa que não se premedita. Você não premedita uma poesia. Eu vou escrever uma poesia agora sobre a nossa entrevista. Isso não existe. A poesia é como se fosse uma mediunidade. Ela aparece, o verso, como diz Verlaine, o primeiro deuses que dão. Se você não é poeta, você não consegue fazer o poema. Então, essa vertente poética de como o índio é visto tanto pelos militares, como ideologicamente, como é visto como crítica, como elogio, na música, no cinema, na poesia, no índio do Brasil. E eu escrevi 7 poemas que foram surgindo enquanto eu e o Francisco Sérgio Moreira, meu companheiro em 15 filmes, pesquisador, montador de saudosa memória, montador de mão cheia, montou 15 filmes meus, foi meu parceiro em muitas viagens ao exterior, é um homem brilhante. E ao montagem do Índio do Brasil foram surgindo 7 poemas. E esses poemas foram lidos na época para compor, digamos, a trilha sonora do Índio do Brasil. E por falar em poesia, a gente chega no seu próximo filme, que é sobre um poeta e que talvez seja o seu filme mais poético, que é Cruz e Souza, o Poeta no Desterro. Não, é um filme um pouco assim, embora seja um filme sobre o Brasil, é um filme um pouco diferente da sua obra. Ele tem esse lado mais poético, ele tem um lado mais lírico. E sem coincidência nenhuma, talvez o filme que mais alegria e prazer realizar. Em meados dos anos 90, eu era muito amigo do Paulo Lemins, que morávamos em Curitiba e nos frequentávamos, conversávamos muito. E numa dessas, o Paulo Lemins escrevendo justamente sobre o Cruz e Souza. E me disse, Silvio, você deu conta que em 98 vai fazer 100 anos da morte do Cruz e Souza? E que o Cruz e Souza foi trazido por um vagão de gado de uma cidadezinha próxima ao Rio de Janeiro, para o Rio de Janeiro, num vagão de gado, o cadáver jogado no meio do lado com bosta de feno e tudo mais. Eu fiquei muito tomado com essa imagem, muito. E comecei a mexer meus pauzinhos. Então, além do fato que me teluricamente ao Cruz e Souza, ele ser catarinense, como eu, ser preto, né? Ele é, hoje, sem favor nenhum, o maior poeta negro da língua portuguesa. Ninguém bate Cruz e Souza. Cruz e Souza, se você ler um poema do Cruz e Souza hoje, é como se ele tivesse esta manhã. Atemporal. Ele sobrevive, a poesia sobrevive. Diz Mário de Andrade, já escreveu que se você quer, nenhum poeta do século XX deixou de beber em Cruz e Souza. Essa é uma verdade. Então, toda a produção, você sabe, André, que é produtor também, envolve dezenas de pessoas, nenhum filme se faz com menos de 300 pessoas. Acabei conseguindo recursos para fazer um filme sobre o Cruz e Souza, mas, ao mesmo tempo, eu queria um Cruz e Souza fosse aquela imagem do preto coitadinho, né? Nem um filme nostálgico, nem um filme choroso, e sim um filme a partir da poesia dele, que é uma poesia soturna, sim, mas, ao mesmo tempo, uma poesia absolutamente erótica. Eu, que sou um frequentador e cultor da poesia erótica, tenho aí uma meia dúzia de livros nesse quesito publicado, mas o fato é que, no final do século XIX, publicava poesias com isso explícito e implícito inacreditável, que deixou toda a academia e todos os poetas da época pasmos, porque ele era um preto arrogante, elegante sempre, sabia línguas, era filho de um empregado muito rico de Florianópolis. Ele falava inglês, lia inglês e francês, escrevia bem, com 15, 16 anos fundou um jornal. Enfim, era um homem fora da curva. E quando ele veio para o Rio de Janeiro, ele viu que se ficasse em Florianópolis, que na época se chamava
Nossa Senhora do Desterro. Ele veio para o Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro foi praticamente cancelado, publicou 2 livros em questão de um ano. A academia, os jornalistas, os poetas e escritores da época tentaram cancelá-lo, inclusive foi impedida a entrada dele na Academia Brasileira de Letras. Havia uma lista depois da entrada, depois do Machado de Assis, que era também preto, mas que não gostava de preto como o Cruz. O Cruz se recusava a pedir para entrar na academia ao Machado de Assis. Então, o Machado de Assis foram listas depois dos poetas fundadores, dos escritores fundadores da academia, e nessa segunda e terceira lista o nome do Cruz de Souza não constava. Isso o deixou muito amargurado, como essa peste de agora e como a AIDS. Ele pegou tuberculose e aos 37 anos veio a falecer, e anos depois veio a falecer a mulher dele e os filhos também de tuberculose. Então, essa biografia dele é uma biografia, tentou-se fazer até já se tentou fazer uma novela a partir do Cruz de Souza, e eu tentei, com o Cruz de Souza, mostrar um Cruz de Souza inacreditável. O Cruz de Souza é um poeta muito contraditório, e é por isso que a comunidade afrodescendente, a maioria da comunidade afrodescendente, cancela a Cruz de Souza. Os nossos ouvintes e espectadores não se lembram da última vez que viram, leram o nome do Cruz de Souza, quando se trata da vasta e gigantesca cultura da Mama África que nós temos diariamente, e o nome do Cruz de Souza está ausente. Então, se tentou já cancelar o Cruz de Souza por vários motivos. O Cruz de Souza era uma pessoa muito contraditória. Ele fazia um elogio à raça ariana, ele escreveu um poema antissemita chamado Marche au Flambeau, absurdamente horrível, terrível. Eu, como filho de judeu, me senti mal ao ler esse poema, mas no final do século XIX, onde a superioridade das raças é uma coisa que estava no meio da intelectualidade. Muita gente embarcou nessa superioridade do branco, e o próprio Cruz de Souza. Mas ele se refere que toda a obra do Cruz de Souza reflete o tantã da África, é uma obra preta, de ponta a ponta, tanto é que ela sobrevive até hoje, é isso que mesmo que ele seja cancelado aqui e acolá, mas o meu filme tem sido esse grito. Gente, olha aqui, Cruz de Souza é uma poeta negra da língua portuguesa, estudada nos Estados Unidos, na Academia da Europeia, na Itália, na América Latina, é traduzido para o francês, para o inglês, para o espanhol. Cruz de Souza é um gênio da raça. Muito bacana, muito bacana. Aqui vamos falar, assim, nós estamos já aqui com bastante tempo, mas eu não posso deixar de comentar desse seu retorno à ficção mesmo, né? E, novamente, um filme com cuidado de produção, com requinte, com sofisticação, que é Lost Swag. Como é que foi esse retorno à ficção plena? Eu nunca vi diferença entre a ficção e o documentário. Há uma mitologia dizendo que é mais fácil fazer um documentário do que uma ficção. Não, eu acho que não. Na ficção, você tem um roteiro que, se você não obedece ao roteiro 100%, ao menos 90% você obedece. No Lost Swag, teve um ator, eu fiz uma crítica aos stalinistas, ele perguntou, não dá para tirar isso aqui? Eu disse, fulano, me desculpe, eu passei 5 anos formatando esse roteiro, não é agora que nós vamos mudar uma palavra. O Lost Swag foi construído ao longo de muito tempo. Eu era leitor do Stefan Zweig desde os anos 50. Acho que eu não sabia que o Stefan Zweig tinha isso. Como talvez até hoje muitos autores não sabem que Stefan Zweig e a sua mulher suicidaram em 1942 em Petrópolis. E naquela época, e hoje o Stefan Zweig, ou ontem, ou anteontem, não tem biblioteca família que as pessoas gostem de ler, que não tenha os livros do Stefan Zweig. Stefan Zweig é um autor que mantém uma modernidade de linguagem. Ele foi o primeiro cara a escrever uma biografia sobre Freud. Freud proibia que se fizessem biografias, ele permitiu que o Stefan Zweig fizesse uma biografia em 1929. A primeira biografia sobre Freud foi feita pelo Stefan Zweig. Tem um livro até sobre a troca de cartas entre eles. Enfim, o Lost Zweig, a ideia é justamente fazer esse resgate sobre a questão do suicídio.
Eu posso falar porque as coisas se passaram há tantos tempos, né? Hoje eu tenho 84 anos, isso não me atinge. Mas eu sou filho de suicida. Meu pai se matou aos 60 anos, justamente com a idade do Stefan Zweig, aqui no Rio de 1950. Minha mãe me comunicou quando eu já era adolescente, quando eu tinha 16, 17 anos. Na escola perguntava: seu pai morreu de quê? Eu inventava: morreu do ataque do coração. Então eu não sabia disso. Enfim, mas o fato é que o suicídio é um gesto insondável. Aí, estudando isso e lendo o livro do Alberto Dines, do qual eu baseei meu roteiro, a fase final, os últimos dias de Stefan Zweig no Brasil, foram maravilhosamente pesquisados pelo Alberto Morte no Paraíso. Eu aproveitei justamente esses insights e fui adiante, como diz o meu co-roteirista, Nicholas O'Neill, um escritor irlandês que trabalhou comigo, o inglês do filme todo. A gente tem que reinventar o Stefan Zweig. Não vamos fazer uma biografia lato sensu, vamos reinventar. E os que tem no Lost Zweig, Stefan Zweig reinventado. Inclusive de como eles morreram. Isso é uma novidade. Quando terminou a exibição do Stefan Zweig, Lost Zweig em Brasília, onde ganhamos meia dúzia de prêmios, e o filme foi aplaudido de pé, o Dines não sabia o que dizer, ficou com lágrima nos olhos. Quando vê sua obra filmada, não acredita que aquilo seja baseado no texto dele. E eu fiz o que eu disse para o Dines: Dines, você me desculpe, mas eu vou trair literalmente o seu livro. A melhor adaptação de um livro sempre é a traição desse livro. Nunca tenta se ajustar ao livro. O que está escrito é uma coisa, o que vai ser filmado é outra. Numa imagem pode ter 500 palavras, e num livro precisa das 500 páginas. Foi aí que, ao reinventar o Stefan Zweig, eu acabei fazendo um retrato daquele Brasil dos anos 40, quando estava em cima do muro, não sabia se ficava do lado do eixo, um governo nazi-fascista do Getúlio Vargas, de todo Dutra, essa gente toda apaixonada pela Alemanha, pelo Mussolini. Mas, enfim, em 42, esse ano está fazendo 80 anos que o Brasil entrou na guerra, declarou, rompeu as relações com o eixo, que é uma vitória da democracia brasileira. O Getúlio teve que se render a isso, e anos depois, pelos próprios militares que o sustentaram durante 15 anos. É um filme que foi muito difícil fazer, tive muitos problemas, mas às vezes as pessoas perguntam, assim, um jornalista pergunta: quais foram os principais problemas que você encontrou para fazer o filme? Todo filme como diz um advogado argentino, Dr. Luiz Mandiavidiano, todo filme, se não tem advogado no início, tem advogado no final. Todo filme é isso. Fazer um filme realmente uma montanha de problemas a serem resolvidos, e você nunca sabe no que vai dar. E eu sempre tive essa liberdade comigo mesmo. Eu não tenho medo de me contradizer. Então, deixei no ar, não tentei explicar o suicídio. É um gesto saudável, não se sabe por que uma pessoa se mata, por mais cartas ou dicas que deixe, não se sabe. Esse é um vírus com o qual você nasce, e um dia você, como diz o Torquato Neto, um dia para mim chega e tem um tiro na cabeça. Então, para mim chega, eu não quero mais, vou embora. Então, é um filme que me agradou muito, tive muito prazer, inclusive, em fazer o filme falado em inglês. Só para não me estender, a ideia original do filme não era ser falado em inglês, era em alemão. Eu falo alemão, motivos óbvios, e falo com os atores, o Rudolf Vogel lá em Berlim, em Paris, e com a Ruth Ries em Viena, e tudo bem, mas eles fizeram e fazem filmes em inglês. Mas aí aconteceu um fato: o alemão da Áustria é uma diferença como o português do Brasil e o português de Portugal. O alemão da Áustria não é o alemão que se fala na Alemanha, é um alemão um pouco diferente. Então, eu pensei comigo: como eu vou encontrar atores brasileiros, ou atores que façam um teatro amador, que era a minha ideia original, que falem alemão, mas que falem austríaco. Foi aí que eu decidi e pensei que isso seria uma boa chave para a inserção do filme no mercado internacional. Por isso, o filme é falado em inglês,
e os atores que não puderam falar, eu dublei, levei dubladores para Berlim e dublei tanto a Ruth Rieser como Rudolf Vogler, mais dois atores alemães, alemães, eu dublei em Berlim. E o filme tem essa uma crítica muito grande, por que os filmes falam em inglês, por que os atores brasileiros falam em inglês. Eu escrevi, me lembro que escrevi, o Estadão me deu uma página inteira para responder. Eu disse, porque quando Kafka fala em inglês, quando Cristo fala em inglês, quando Beethoven fala em inglês, vocês não reclamam. Agora, quando o Stefan Zweig fala em inglês, vocês reclamam. Aí me lembrei do filme Quo Vadis. Quo Vadis em inglês, e o Robert Taylor está voltando para Roma, e à beira da estrada, ele a cavalo, uma pessoa pergunta para ele: Quo vadis, Domini? Robert Taylor se vira para o camponês e fala: I'm going to Rome. E terminei o artigo assim. Então, I'm going to Rome. Não levei essa crítica a sério. E, enfim, o filme está aí inteirinho. Muito obrigado. É um lindo filme, um lindo filme, um lindo filme. Silvio, queria agradecer enormemente aqui a sua disponibilidade, sua disposição, sua generosidade, lembrar essas histórias todas. Aí fico admirado com a sua memória. Você tem detalhes assim incríveis. Admiro memórias. Se você quiser fazer um encerramento, é um privilégio poder conversar com você, poder ter os seus filmes no à la carte. Tenho certeza que as pessoas vão gostar muito. Eu só queria que a gente acabou não falando de um filme que é o Contestado Restos Mortais. Rapidamente, o filme é narrado com material de arquivo, com material de entrevistas, com material de filmagens nas locações do interior de Santa Catarina, oeste, leste, centro-oeste de Santa Catarina, que filmamos durante semanas lá, com os locais onde houve o Contestado. Mas, ao mesmo tempo, eu nas minhas pesquisas, acabei descobrindo um médico em Campos Novos, que ele me disse assim: senhor Bach, o senhor tem ideia de que os caboclos eram dirigidos por meninas em transe? Eu sou espírita e eu queria que o senhor pensasse nisso. Eu reelaborei isso porque em 1975, 76, eu fiz um filme chamado, média-metragem de minuto, chamado O Autorretrato de Baku, onde, em síntese, eu botei uma médium em transe e ela incorporou o Baku, e o filme é todo narrado pela incorporação, pelas falas dela. O filme ganhei todos os prêmios naquela época, em 76, e me lembrei disso, da luta, e, em síntese, fizemos uma dezena de espíritas tentando resgatar o espírito. Veja que coisa louca, através da mediunidade. Disse que, na antiguidade, todos os homens tinham esse poder de auto-transe. Entravam em transe quando queriam. Então, eu me dei conta que poderia daí vir uma outra luz sobre o Contestado. E foi aí que eu entrevistei 60 médicos, dos quais uns 15, 20 estão no filme, com testemunhos absolutamente inacreditáveis. No final da exibição do filme em Gramado, no debate com o público, teve um jornalista que me falou assim: Silvio, eu queria parabenizar você pela direção que você teve com essas pessoas que fingem que você conseguiu uma maravilha. Você é um diretor de mão cheia, e não parava de me elogiar. Eu cortei e disse: olha, você me desculpe, eu levo esses seus elogios, ponho na minha prateleira de elogios na casa, mas eu não dirigi ninguém. Essas pessoas estão em transe de verdade. Eu fiquei com essas pessoas horas e horas em transe, com câmera ligada, com microfone ligado, com equipe, com luz, e as pessoas entraram em transe. Onde eu 1913, 14, 15. Eu estava vivo, eu estava morto, eu era criança, eu era soldado, eu era caboclo, eu era criança, eu era velho, eu estava morto, eu estava vivo. E, em função disso, o filme foi estruturado com esse toque mediúnico, que é uma coisa única que o Luiz Carlos Merten fez um elogio explícito no Estadão sobre isso. Essa é uma outra instância de pesquisa da história do Brasil. Muito bacana, Silvio. Obrigado. Esse filme eu não assisti, vou assistir quando ele entrar no à la carte e completar aí o conhecimento de sua obra.
Muito obrigado mais uma vez. Vai ser um prazer poder rever seus grandes filmes e para muita gente que não teve acesso quando eles passaram no cinema, afinal de contas, está sempre nascendo novos cinéfilos, vão poder conhecer os filmes aqui no Alacarte. Um grande abraço, Silvio. Muito obrigado por tudo, André Storm. Saúde e sucesso para todos nós. Para todos nós. Obrigado.